Aleluia. Pode abrir a Bíblia aí, 28 de Mateus. Aleluia. Capítulo 28, versículo de 1 ao 6. Glória a Deus. O Senhor está presente, irmãos? Amém? Amém. Estou muito alegre, vou ser sincero, de ver vocês aqui hoje. Amém. Sábado eu sou muito aberto, vocês sabem disso. Eu até falei para o Thiago ali do lado, eu falei, rapaz, eu não pensei que hoje os irmãos iam vir tímidos lá. Né? Aí no partir do segundo sábado, o pessoal, não, vocês ouviram, graças a Deus aí, estamos de volta aqui. Quero ver vocês aqui amanhã, irmãos. Tem um culto amanhã, sábado, segundo sábado, Santa Ceia e domingo, tem culto aqui amanhã. E domingo pela manhã, das 8h45, escola bíblica dominical, convidando todo esse grupo de irmãs aqui, ó, para estar na escola bíblica. Você imaginou? Olha que bênção, que salão linda, salão que eu prego aqui, ó, dos irmãos. A todo mundo na escola bíblica, jovens, crianças, adolescentes, venham para a escola bíblica, dá uma bênção. Glória ao nome do Senhor. Quem achou Mateus 28, diga amém. Amém. Eu vou ler aqui com os irmãos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, atônitos e como mortos. Ficaram estáticos, irmãos, parados diante da presença do anjo que o Senhor enviou ali para remover aquela pedra. Mas o anjo respondeu e disse àquelas mulheres que lá foram: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Eu vou repetir: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Os anjos chamaram ele e falaram: vim aqui e vede o lugar aonde ele estava. Amém? Podemos tomar assento. Aleluia. O presbítero Tiago aqui, ele pediu oração para algumas pessoas que estão enlutadas. Pessoas que estão enlutadas. E é difícil quando você perde um ente querido. A gente fala perder, essa expressão não é uma expressão correta, porque nós não perdemos ninguém. A gente até fala nos fundos fúnebres, o céu nunca perde. A gente, por um espaço de tempo, a gente se afasta, porque nós estamos aqui num âmbito, num local, e eles estão em outro lugar. A gente fala acerca das pessoas que se vão, e um dia eu ouvi, uma história comparando com as pessoas que partiram, né? Eles comparam o navio Cais e a linha do horizonte, nesse formato. Eles comparam desse jeito. Quando a pessoa está do nosso lado, igual estou aqui do lado dos obreiros, fica do meu lado vocês, né? Não quero vocês só do meu lado, não quero ao meu lado, porque do lado tem um monte, lá o lado é diferente, né? Então é assim, quando você está próximo do navio, não sei se você já viajava, eu não viajei ainda numa grande embarcação, tá? Como é que chama? Cruzeiro, né? No cruzeiro ainda eu pretendo um dia fazer, mas já viajei de algumas embarcações por aí. Quando ela está perto, a gente olha assim, meu Deus, aquela algo grande, porque está bem perto. Assim são os nossos entes queridos. Mas se você ficar no cais e olhar essa embarcação, o que acontece? Quando ela vai se afastando, ela vai diminuindo. É isso? Quando está perto, se afasta, vai diminuindo. De repente ela vai um pouco mais distante, vai diminuindo, vai ficando menor. De repente ele está distante assim,
próximo à linha do horizonte você vê algo tão pequeno. Chega um momento que você olha, você não vê mais, mas a embarcação está lá. Você não está vendo, mas sabe que está indo, está avançando. É a mesma coisa acerca dos nossos entes queridos. Nós não estamos vendo, mas nós sabemos onde está. Nós não estamos perto, mas nós sabemos aonde está. E aí aqueles que estão em Cristo, ele tem uma esperança. Eu não estou vendo, mas eu estou alegre porque eu sei aonde está. E um dia eu irei me reencontrar de novo. É simples. É por isso que o apóstolo Paulo Tessalonicenses fala assim: consolai-vos aqueles que se acham que perdeu, com essas palavras. Por quê? Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormiram com Cristo, é assim que fala, ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados e consequentemente transformados. Encontraremos com Ele nos ares e adentraremos nas mansões celestiais. Olha que bênção, irmãos. Quem está guardando o arrebatamento da igreja? Então, para que se entristecer, irmãos? Sim, pela separação. Mas nós temos uma viva esperança de nos encontrarmos com aqueles entes queridos de novo. Agora imagine a cena. Você, seu ente querido, partiu e de repente você vai no velório ou depois do enterro lá, você chega assim no túmulo e falou: tem como remover aqui essa terra, a tampa do caixão, para me dar uma olhada no meu ente querido, porque eu quero ver uma última vez. Antes de você jogar a terra aí, eu quero dar uma olhada uma última vez. Aí as pessoas que cuidam dessa área vai remover a tampa. Aí de repente você olha dentro da tampa, não está o teu ente querido. O que vai acontecer com você? Frustração total, desespero total. Cadê? Onde é que está? O que aconteceu? Primeira coisa, vamos procurar a funerária e vamos processar, porque colocaram o caixão vazio aqui. Aí não é. Primeira coisa. Só para abrir um pouquinho, irmãos. Vou conseguir no meu tempo aqui. Tem um colega meu irmão, hoje ele é pastor. Ele cuidava dessa área. E ele na correria, porque quem cuida dessa área, cuida de uma coisa, às vezes a cabeça está muito quente, né? Eu não vou falar o nome dele aqui por ética, né? Mas o que acontece? Um dia ele foi levar, fazer o que chama translado. E ele ia levar da Alceu, que ele trabalhava na Alceu na época, até o local, né, onde ia ser velado o corpo. Ele estava com a cabeça tão cheia que ele fez. Estava acontecendo uma festa na igreja. Ele chegou para a igreja, no estacionamento da igreja, e estava lá participando do culto. Ele conta essa história do Isaac dela, mas foi, pastor. E aí, da hora deu um estalo. Eu falei: meu Deus, eu tenho que levar para outro lugar. Só que lá os familiares já estavam desesperados, porque tinha horário. Eles estavam aguardando chegar e o pessoal estava desesperadíssimo. Chegou lá, falou uma vavá, queria saber onde é que ele estava, aquela coisa toda. Puxaram na cama e viu que ele estava na igreja. Graças a Deus, porque não processaram, tá? Mas ele falou: meu Deus do céu. Mas imagine isso, o maior desespero de você perder o seu ente querido. Que as mulheres chegaram lá, vamos para aqui. Chegaram lá no túmulo. Eles esperavam encontrar o corpo ali. Jesus já tinha falado para elas, mas elas pegaram os bálsamos e foi ali para poder trocar as vestes, né? Colocar as especiarias. Mas quando ela chega lá, irmãos, né? O túmulo estava vazio. Decepção total, o túmulo estava vazio. A cena que as mulheres se prepararam a chegar ao sepulcro na manhã do terceiro dia, o túmulo estava completamente vazio. Elas foram atrás de um corpo, mas não encontraram nada. João
João 20, 11, 13 fala assim, ó, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Que aqui detalha um pouco mais. E disseram-lhes: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Decepção total para Maria. Ela queria chegar ali, ó Adores, e ver o corpo. Porque ele morreu, ele foi crucificado e colocaram ele no túmulo. Bom, para Maria, para as Marias que ela estava, o túmulo vazio era motivo de dor e de perca. Mas para nós que sabemos, para nós que estamos aqui hoje, para nós que vivemos o cristianismo e cremos que Jesus Cristo prometeu que iria ressuscitar, túmulo vazio é sinônimo de redenção, é sinônimo de salvação, é sinônimo de nós abrirmos a nossa boca e glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque Jesus falou a ele que ele iria ressuscitar. E ainda falou: ao terceiro dia ele ia ressuscitar. De repente as mulheres chegam e ele estava no túmulo. E aí? Se encontrasse um corpo ali, irmãos, se aquele corpo continuasse naquele lugar. Mateus 21, 21 fala: dele então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer por muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Jesus já tinha falado, Jesus já tinha comunicado a todos os discípulos e as mulheres que ali estavam que ele ia morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Eu paro muitas das vezes, mas eu fico pensando: bem-aventurado, a palavra de Deus foi bem-aventurado aquele que não viram, mas creu. Essa geração que crê, irmãos, porque nós cremos em qualquer coisa hoje, viu? Nós somos terríveis. Se alguém profetizou ali, falou, fez um barulhinho, a gente já está crendo. Não, se fosse nessa época, a hora dessa geração, eu creio que a gente não saía daquela frente do túmulo de jeito nenhum. Não, Jesus falou, nem veio o milagre que ele fez. O povo nem milagre faz. O povo enrola a língua lá que não é nem língua estranha. Fala tanta baboseira, o povo está todo mundo junto. Se fosse nessa geração, irmão, aquele túmulo estava lotado, todo mundo na frente, dizendo: ele vai ressuscitar no terceiro dia, ele vai vir. Eu creio desse jeito. A gente ia ficar ali, irmãos, ia ficar grudado. Eu falei: não vai, porque os milagres, irmão, 4 dias, Lázaro. E o homem chega assim e fala: Lázaro, vem, chama o nome dele. Porque do jeito, se ele não chamasse o nome de Lázaro, o que tinha de gente levantando mão naquele túmulo, se Jesus falasse: vem fora, o que tem de morto levantando naquele lugar, mas Deus conhece o meu e o teu nome, o meu e o teu endereço, o meu e o teu problema, e a vitória que Deus quer dar na tua vida hoje. Quem sabe é o dia da tua vitória, quem sabe ele está gritando o teu nome. E ele chamou: Lázaro, vem, e ele veio. E a Bíblia deixa claro: já cheirava mal. E minha mãe dela. Ordem do mestre, aleluia. Jesus não estava lá porque ele prometeu, irmãos, que no terceiro dia iria ressuscitar. E essa é a maior verdade da nossa fé. Quem crê que ele já ressuscitou. Ele não continua morto, irmãos. O túmulo está vazio. Mas o lindo é saber que mesmo o túmulo vazio, mesmo que esse túmulo vazio, Jesus, ele continua conosco. Mesmo o túmulo vazio, Jesus continua conosco. Aleluia. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. A ressurreição sempre esteve nos planos de Deus, sabia disso? Deus não foi de uma hora para outra que Deus disse: não, vamos ressuscitar. Jesus sempre esteve nos planos de Deus.
E para nós tem um grande significado aqui onde nós estamos, viu? Qual é dentro dos planos? Sabia que desde o Éden, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3:15, é o primeiro livro da Bíblia, rapidinho, a gente abre aí. Sempre esteve nos planos de Deus, e quando você está abrindo eu vou ler. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o que eu vejo aqui é que desde o momento da queda, Deus prometeu que viria alguém para vencer a serpente e pisar na sua cabeça. Quem é essa semente da mulher, irmãos? Porque tem muitos aqui hoje que falam assim, não, se acha a quarta pessoa da Trindade, fala, o inimigo está debaixo do meu pé. Não tem aqueles bravão lá? O inimigo está... Miguel falou assim, mas claro que em nome de Jesus, você repreende o inimigo, sabia disso? Não tenha medo dele. Se você tem Jesus Cristo na tua vida, Ele te dá poder para pisar serpentes, escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E em nome dele, o inimigo se submete ao nome dele, não é você. Aí tem um desavisado da vida, não, ele está embaixo do meu pé. Miguel, quando brigava pelo corpo de Moisés, ele não quis nem mexer com o diabo. O Senhor te repreenda. Mas eu estou falando de mim, eu estou falando dos anjos. Mas nós conhecemos quem já pisou na cabeça da serpente. Fala o nome dele, Prata, o nome dele nessa noite. Quem é o nome dele? Quem é? Fala bem forte, quem é? Jesus. Desde o Éden o Senhor falou que ele já tinha vencido o diabo, ele já venceu o inimigo das nossas almas. Ele morreria, mas ele venceria também a morte. Eu vi aqui que às vezes os guardeiros cantam, a morte venceu, já venceu, irmãos. Jesus já venceu a morte. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse 17:18, vou puxar aqui um pouco. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todos sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Jesus morreu, mas ele já ressuscitou. Ele falou que ele morreria e ele ressuscitaria. E o Senhor já ressuscitou. Aleluia. Eu vejo aqui que a cruz foi um calcanhar ferido. A cruz. Mas a ressurreição foi a cabeça rachada do inimigo. Deus, quando Jesus ressuscitou, ele não estou pisando na tua cabeça agora, porque eu ressuscitei para a glória de Deus Pai. E agora os meus filhos estão comprados com alto preço vestido na cruz do Calvário. No Velho Testamento, ali junto com os profetas, mostra que os sacrifícios mostravam o caminho da redenção, ou o caminho para o Redentor. Gênesis 4:4 fala assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 22:8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, que é sacrifício vivo, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu vejo aqui: Abel ofereceu o cordeiro, Abraão quase ofereceu o seu filho Isaque, mas Deus proveu o substituto. Esses sacrifícios que eu citei para você aqui foram dignos, sim ou não? Foram dignos. Abraão, eu quero teu filho. O teu filho. O filho da promessa. Abraão chega, chama os moços, pega o seu filho e fala: filho, vamos ali adorar e
retornaremos. E ele obedeceu ao Senhor, porque ele pega Isaac, imola Isaac, deixa. Olha que filho obediente, irmãos. Olha que filho, aqui diabo parece. Olha que filho obediente, irmão. Pai, não sei o que você está fazendo. Ele pega Isaac, irmãos. Ele usa Isaac como cordeiro. Ele chegou a fazer isso. Ele imolou, ele preparou, ele pegou a criança e colocou sobre o altar. Será que Isaac era tão bobo assim, que não sabia o que estava prestes a acontecer? Será que Isaac é por isso que o Senhor, por que nós somos chamados de ovelha? Por que o crente é comparado com ovelha? Sabe por quê? Porque ovelha é obediente. Ovelha não abre boca. Ovelha obedece a quem está direcionando. É por isso que o crente é desse jeito. E quem não, aí é diferente, morre com a ovelha. Já viu? O bode marrudo. Pô, é complicado. Lá brincar com o bode, você vê. Dá chifrado, irmão. Pode dar chifre, vai mexer com o bode para saber. Ele vai para trás, levanta assim, pá, vai bonito, mas a ovelha não obedece. E eu vejo que Isaac, mesmo sabendo do que ia acontecer, mesmo sabendo o seu fim vai ser ruim para mim, eu não sei o que meu pai está preparando, mas eu vou obedecer. E ele obedece, e Abraão continua obedecendo também. Na hora que ele pega o cutelo para imolar, aí de repente Deus fala: Abraão, não faça isso. Olhe para o lado. Ele olha para o lado. Deus proverá o cordeiro para si. Oh, aleluia. Foi um sacrifício digno, não foi, irmãos? Foi mesmo, oh, aleluia. Foi um sacrifício digno, ele obedeceu. Aleluia. Deus chega, pega nas primícias e oferece. Aleluia. Mas o Senhor não queria só um sacrifício vivo. Ele queria um sacrifício perfeito, um sacrifício verdadeiro. E para um sacrifício ser verdadeiro e perfeito, o que é que ele faz? Abraão, irmão, foi um tipo de Deus. Ele sabia. Se isso acontecesse, é claro, Deus não ia complementar isso aí. Mas Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. A mesma coisa Deus fez. O filho estava no sacrifício, a cruz era o altar. Aleluia. O filho dele estava ali naquela cruz. Ele poderia a qualquer momento tirar Jesus daquele lugar, porque ele é poderoso. Ele poderia tirar o teu filho daquele momento, mas precisava de um sacrifício perfeito. E o que aconteceu? Lá para Isaac ele proveu o cordeiro que apontava para Cristo. Com Cristo foi ele mesmo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Continuou ali naquela cruz e morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ali foi um sacrifício perfeito. Foi melhor do que qualquer um dos sacrifícios anteriores. Mas ele morreu. Mas ele voltou à vida. Se ele só morresse, seria bom. Mas ele voltou à vida. Ele ressuscitou. Até os profetas falaram acerca da morte de Cristo, mas falaram da vida também. Pode ver que os profetas falam que Jesus ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Isaías 53, 10, 11. Todavia, ao Senhor, essa palavra é muito forte. Essa palavra aqui, meu Deus, você tem que prestar atenção. Todavia, ao Senhor agradou a morrê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Porque ele não estava morrendo, seu filho, ele estava morrendo todos os pecados que ele estava levando ali sobre ele. Verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma. Também a minha carne repousará segura. Ele vai passar por tudo isso, mas ele vai se alegrar de ver a igreja de Nova Sorocaba. A igreja de Nova Sorocaba, com a sua vida pautada na palavra de Deus, levando o evangelho de Jesus Cristo, fazendo a vontade do Senhor, em Atos 2, 25 e 27, porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Davi, ele tinha esperança. Aleluia! E que esperança é essa? A esperança da ressurreição de Jesus Cristo. Dois profetas falavam acerca da morte, mas falava da esperança. Ele vai ressuscitar. Aleluia! Pois deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Deixará a minha alma no Hades, mas não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Está dizendo aqui, ó, a terra não vai corromper a carne dele. Essa corrupção, a terra não vai comer a carne dele. Não vai acontecer isso, porque não vai ter tempo. Lázaro ficou 4 dias, ele chamou e ressuscitou. Ele não precisou. No terceiro dia, ele ressuscitou. A carne dele não se corrompeu, ele ressuscitou. Oséias 6, 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor. Os profetas falando, porque ele despedaçou e nos sarará. Ele despedaçou, foi crucificado, mas nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Aleluia! Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oséias profetiza acerca de Cristo. Depois do terceiro dia nós viveremos diante dele. O que ele está dizendo? Ó, fica aqui, diante. Ele está olhando. Estou bem igual um pai com um filho. Coloca o filho na frente e falou, vai andando aí, ó. Eu estou caminhando contigo. Eu estou olhando os teus passos. Aleluia. Quem pode dar glória, irmão? Jesus é Eu vejo aqui Isaías viu um cego sofredor triunfando após a morte. Ele não contemplou, mas ele profetizou. Apresentou um cego sofredor, mas que triunfava após a morte. Davi profetizou que Deus não deixaria o santo ver a corrupção. O santo não ia se corromper, o seu corpo não ia se corromper. Não está falando nem de pecado, está falando de deteriorar, está entendendo? Deteriorar, o seu corpo não se deterioraria. Oséias profetizou que ele nos sarará e nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha que bênção. Amém. Então veja aqui para a gente concluir. A Bíblia inteira aponta para o Redentor vivo. Glória a Deus. A Bíblia para o Redentor vivo. Fale vivo. A Bíblia atenta para o Redentor vivo. Ele está vivo, irmãos. A Bíblia não atenta para o Marte, porque o Marte ele morre. Estevão morreu como um dos primeiros mártires. Joaquim José da Silva Xavier. História, vamos falar de história um pouquinho? Joaquim José da Silva Xavier, tão muito bem conhecido como Tiradentes. O mártir morreu. Mas Jesus é um mártir. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus cumpriu tudo que havia prometido. E Ele está vivo para a glória de Deus. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tomou a vida dele, Ele doou a vida dele. Ele doou por mim, por você, e depois Ele pegou de volta.
ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar e tomá-la. Esse mandamento eu tomei do meu Pai. Não foi o diabo, não foi o diabo, foi Ele mesmo que deu a sua vida e Ele pegou de volta. Por que isso? Sofreu como ser humano para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos ao redor desta mesa. Ele não está aqui. Mateus 28, 6. Porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede um lugar aonde o Senhor jazia. O túmulo está vazio. Jesus disse que na minha vida Ele ia tomar ela de volta. Então eu vejo que a ressurreição é prova que Ele, o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Se a gente for analisar muitos fundadores de religiões, tem túmulo. Aquele que fala de Maomé, fala de Buda, né? Quantos eles tem túmulo? Eu tenho convicção de uma coisa: o túmulo deles está cheio. Se for lá no túmulo deles, está cheio. De quê? De osso, restos mortais. Se pegar lá e buscar, ainda consegue tirar o DNA deles. Vai no túmulo de Cristo. Primeiro, nem túmulo ele tinha. Ele pegou emprestado. Ou alguém emprestou o túmulo aí. Mas se você for lá no túmulo, de quem era o túmulo que Cristo foi? De José. Se você for no túmulo que não é de Cristo, de José de Arimateia, e procurar lá dentro resto mortal de Cristo, ninguém vai encontrar. Porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Para a glória de Deus Pai, ao terceiro dia Ele ressuscitou, irmãos. E Ele vai vir buscar a sua igreja. Fica lá, fique de pé em nome de Jesus. Enquanto eu quero ler aqui alguns versículos. Lucas 24, 13 ao 15. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando de si e de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando de si e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Ele se apresentou depois da ressurreição. Ele se apresentou para os dois discípulos no caminho de Emaús. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? E eu concluo. Ele se apresentou para eles, né? Jesus está se apresentando aqui. Aleluia. Eles não conheceram. Jesus falou que no terceiro dia ressuscitaria e eles não conheceram o Mestre. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus?